Olá pessoal, tudo bem? Então a gente dando continuidade ao nosso curso de Panorama do Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar sobre a queda e suas consequências. Na última aula nós tratamos do momento da criação até um pouco antes desse momento em que Adão e Eva ali decidem desobedecer à ordem do Senhor, a ordem de Deus. Amém? Então a gente vai dar continuidade a partir disso. Quais são as consequências da queda do homem? Quais são as consequências que o pecado primário de Adão trouxe para a humanidade? Então, esse é o fato mais relevante desde o momento ali em que Cristo nasce, morre e ressurge, ressurgindo ali dos mortos. Esse é o ponto mais, teologicamente, é o mais importante na história do desenvolvimento humano e para nós cristãos. O Antigo Testamento, ele é sobretudo importante porque além dele dar noções gerais a respeito da criação, a respeito de como Deus criou o homem, a forma geral com que nós podemos perceber a criação e o relacionamento de Deus com o homem, esse momento da queda do homem, do pecado de Adão e Eva, é primordial para que nós possamos entender os próprios fundamentos da fé cristã. Porque foi nesse momento, em que Adão e Eva cometeram esse primeiro pecado, que também Deus deixou a promessa da redenção. Então, a partir desse momento inicial, é que se desenvolve toda a saga do próprio Deus para remir a sua humanidade. Então, olha só, a queda do homem no Antigo Testamento é o ponto mais relevante desde que Deus enviou o seu Filho Jesus para nascer e morrer por nós. Ponto mais importante, tá? Nesse período, não havia registro escrito. Então nós pressupomos ali que Moisés deveria ter recebido uma revelação de Deus a respeito dos acontecimentos desse período. Porque partindo da interpretação cristã, foi ele que escreveu aqueles 5 primeiros livros ali, onde contém todo o histórico ali do povo de Israel e também desses momentos iniciais da criação. Agora, o Novo Testamento, ele também reafirma a veracidade do conteúdo do Antigo Testamento. Aonde? Em várias outras passagens, o próprio João vai falar a respeito do momento da criação. Em João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por ele se fez, nada foi feito sem ele. Esse texto reafirma ali esse momento da criação registrado no Antigo Testamento. Mas também em 1 Timóteo 2, 13 e 14, há um registro também, uma afirmativa ali a respeito desse próprio momento ali, em que Adão comete esse primeiro delito de desobediência do homem para com Deus. Tá? O pecado do homem, que nós podemos colocar ele em 2 categorias. Por quê? Porque ele tem uma desobediência expressa à ordem de Deus de não comer daquele determinado fruto, que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma determinação sobre aquele fruto que ele não deveria ser comido, ok? Então foi uma desobediência. Porém, no momento em que a serpente sugere a Eva que ela tomasse daquele fruto para se alimentar, há uma sugestão no sentido de tornar-se igual a Deus. Em alguma medida a gente pode pressupor que ela ambicionou o ser igual a Deus. E, consequentemente, isso se torna parte do pecado de Eva ao tomar aquele fruto para si. Tá certo? Após esse primeiro pecado, então tem algumas consequências, O homem, ele herda, quer dizer,
a humanidade, nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa, que é a inclinação ao pecado, a tendência para a desobediência, para não estarmos na presença de Deus. Primeira coisa é isso. Depois disso, há um castigo determinado para cada um dos envolvidos nesse processo. Então, a serpente iria rastejar, o homem, a terra seria amaldiçoada por causa do homem, o homem teria agora que trabalhar, o homem teria agora que arar a terra, o homem teria agora que se esforçar para da terra tirar o seu alimento. Então esse foi o castigo do homem. A mulher teria dores de partos. E para Lúcifer, para Satanás, aquele que se valeu ali da serpente para induzir Eva ao erro, ele tomou para si uma promessa, que para ele foi um castigo e para nós, seres humanos, foi uma promessa também de redenção. A ele uma promessa de aniquilação e a nós uma promessa de redenção. Deus promete aqui, nesse momento, para o próprio Satanás e para a própria mulher, diz, olha, Satanás, você enganou a mulher, mas do fruto da mulher vai nascer um que você vai pisar o calcanhar dele, mas ele vai te esmagar a cabeça. A partir desse momento, ainda ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, há uma promessa de redenção do relacionamento do homem para com Deus. E isso seria feito ali aproximadamente uns 3, 4 mil anos depois, através de Jesus Cristo na cruz. Amém? Olha só, essa maldição adâmica, ela envolvia toda a humanidade e, por consequência, toda a terra. A partir desse momento também, a Bíblia começa a dar algumas características das pessoas que viviam naquela terra. E aí é dito ali que essas pessoas viviam 300, 400, 900, quase 1000 anos de vida. E não há uma explicação clara para isso dentro do texto bíblico. Porém, um historiador judeu do século I, o nome dele é Flávio Josefo, ele sugere, ele dá uma explicação para as possibilidades de vida das pessoas que viveram naquela época. Por que elas viviam tanto tempo? Segundo Flávio Josefo, essa maldição que Deus manda sobre o homem e que acomete toda a terra, ela não teve um impacto automático sobre a terra, sobre a qualidade da terra. Segundo ele, essa maldição, ela teria sido gradual. Então Deus havia amaldiçoado a terra e essa maldição teria se desenvolvido de acordo com o passar do tempo cada vez mais sobre a terra e a terra tenha perdido as suas propriedades alimentícias. Por isso que, segundo ele, os homens viviam 900 anos, depois 700, depois 500, depois 400 e por fim a idade do homem começou a diminuir até se aproximar, o que é hoje, no máximo aí uns 120 anos. Segundo ele seria essa a explicação, tá certo? Olha só, a prova disso, em alguma medida, é que o homem que vivia naquele tempo, ele entendia que o processo de vida que ele experimentava naquele momento não era um processo bom, ele não estava satisfeito de viver naquela vida e o ser humano ele sabia que em alguma medida ele estava sofrendo as consequências do pecado de Adão. Quando Lameque, ele tem aqui em Gênesis 5:29, o seu filho Noé, ele profetiza sobre Noé, mas no texto da sua fala, que está contido na Bíblia, ele diz alguma coisa parecida que, olha, nós estamos vivendo uma situação difícil, nós estamos aí, nossa vida e nosso trabalho na terra está ficando difícil. Vamos pegar o texto bíblico e vamos achar esse texto. Olha só, a gente vai abrir então em Gênesis 5:29. Gênesis 5:29 diz o seguinte, olha só. E disse: o Senhor Deus amaldiçoou a terra
E por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. Noé, ele não trouxe de fato um descanso para toda a humanidade da geração que o recebera, mas ele foi um instrumento de Deus para trazer juízo para aquela geração, né? E para gerações que passaram ali. Agora, ele também traz uma nova esperança para todos aqueles que vêm se desenvolver após isso. Por quê? Porque a vida de Noé está inteiramente ligada ao dilúvio, correto? E o dilúvio foi o julgamento de Deus para com o homem. Mas, tanto aqui em Noé, quanto aqui com Adão e Eva, nós vemos que, ao dar o castigo para a mulher, Deus, antes de falar com ela, Ele dá a promessa da redenção. Isso demonstra aqui, mesmo no Antigo Testamento, o caráter de Deus para com o homem. Mostra como nós devemos perceber a relação de Deus para com o homem. Deus demonstra aqui parte do seu caráter. Qual era o caráter de Deus em se relacionar com o homem a partir desse momento? O caráter de Deus é o seguinte: a misericórdia de Deus, o amor infinito de Deus, as suas infinitas misericórdias precedem o juízo. Tá? Depois disso, o homem ainda foi advertido por 120 anos sobre esse dilúvio. Deus deu oportunidade para aquela geração toda se arrepender dos seus pecados. Assim como hoje nós temos as igrejas, nós temos os evangelistas, os pastores, os pregadores. Você, meu irmão, para poder advertir toda essa humanidade, toda essa geração que convive conosco, a respeito da volta de Jesus e do julgamento que virá sobre todos nós. Há esperança para nós, porque Jesus conquistou na cruz um lugar no céu, a misericórdia de Deus. É isso que Ele representa para a igreja e para todos aqueles que creem, né? A redenção que há em Cristo Jesus. Cristo é sim a expressão mais completa da salvação, não agora através da arca, mas através da cruz, onde Jesus derramou o seu sangue por nós. Glória a Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Então, olha só, meu irmão, olha só. O mundo na época de Noé vivia em depravação profunda. Tá? Todo tipo de corrupção, tudo que o homem, tudo que Deus, na verdade, tinha dado ao homem, o homem só utilizava para o seu próprio prazer. E essa advertência durou por todo esse tempo, até que Deus mandou aí Noé construir uma arca. Essa arca tinha de 150 a 200 metros. Por que fala assim, irmãos? Dá essa 150, 200. Se você pegar o livro de referência desse curso, mesmo nele vai estar escrito exatamente assim. Por quê? Porque as coordenadas que estão na Bíblia são de côvados, né? E na história, essa mesma medida, ela pode ter uma variação. Então, por mais que há uma descrição exata no texto bíblico, não se sabe exatamente qual seria essa medida. Embora, né, outros teólogos podem afirmar categoricamente que seria tal medida, tá? Mas parece que o escritor, ele procurou ser mais, como é que eu posso dizer, mais reservado em fazer qualquer tipo de afirmação categórica e trouxe aqui para a gente valores aproximados. Então ela teria de comprimento, né, 150 a 200 metros, de largura entre 25 e 30 metros e altura entre 15 e 20 metros de altura. Tá? Qual que era o propósito do dilúvio? O propósito do dilúvio era trazer julgamento e renovação para a humanidade. Julgamento, lógico, você está julgando aquilo que aconteceu, ok? Mas quando se trata de renovação, a gente pode ter um tipo de interrogação ainda. O que seria renovação? A renovação aqui está ligado, na verdade, a uma nova cultura,
cultura. O problema do pecado do homem nesse tempo aqui é porque o pecado estava tão enraizado na pessoa, nas pessoas, na comunidade, que Deus não viu outra solução a não ser acabar com tudo e começar de novo. Quando começa de novo a partir da família de Noé. E a partir da família de Noé, sim, há um temor do Senhor ali por todos os seus filhos. E embora o homem tivesse ainda aquela mesma natureza pecaminosa, a cultura era minimamente ou o suficientemente diferente para que houvesse um desenvolvimento progressivo sem a necessidade de uma corrupção total. Além disso, a ideia que nós temos aqui é que a vida das pessoas ainda estivesse concentrada em um pequeno território, de tal forma que o pecado se alastrou da mesma medida sobre toda a terra, sobre todas as pessoas que ocupavam a terra. Então, foi necessário, de acordo com a perfeita vontade de Deus, exterminar aquela geração toda e começar de novo a partir de uma nova cultura, uma cultura onde houvesse temor de Deus. E a gente vai ver que quando o dilúvio termina, a expressão dessa cultura se manifesta. Olha só, então, o propósito do dilúvio era o julgamento e a renovação de mente, renovação cultural de toda a humanidade. Agora, o texto bíblico aí no material de vocês vai falar a respeito disso, porque deixa registrado algumas referências onde você pode achar que o dilúvio serviu também como aviso às gerações futuras sobre o julgamento do Senhor, sobre aqueles que praticam o mal e insistem em viver uma vida depravada, uma vida totalmente afastada da sua vontade. Quando Noé ele sai ali da arca, ficou aproximadamente 12 meses lá, 12 meses vivendo lá dentro, ele e os animais, tá? Entraram ali 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro dentro da arca. E quando ele sai, tá? O que acontece? Noé faz um sacrifício ao Senhor. E o Senhor faz com ele uma aliança, escolhendo o símbolo do arco-íris, tá? Como a garantia de que o mundo nunca mais seria exterminado por meio da água. Então, o primeiro momento de Noé ali foi um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de sangue ao Senhor, um sacrifício de louvor ao Senhor, de agradecimento ao Senhor pela sua infinita misericórdia, porque todos tiveram oportunidade de salvação. Eles simplesmente não creram. Amém? E depois disso, Deus faz uma maravilhosa aliança com ele. E Noé vive ali com os seus filhos e desenvolve de tal forma em que, posteriormente, há um repovoamento da terra. A gente vai ver sobre isso. Porém, antes de acontecer isso, a Bíblia também relata que o homem ali, com Nimrod, né, foi um grande conquistador, ele quis manter o status daquela sociedade que estava novamente se desenvolvendo. Então, eles tiveram a ideia ali de construir uma enorme torre que servisse como marco para que aquela sociedade permanecesse unida, né? Então, Deus estava vendo que aquilo ali era uma coisa que não era boa e estava desobedecendo a sua ordem, que era de povoar toda a terra. Deus havia dado essa ordem de povoar toda a terra. Porém, o homem decide permanecer unido. Aí o que Deus faz? Deus traz o quê? Uma confusão de línguas. Uma confusão de línguas. Que tem outro seminário, tem um seminário famoso também, online, que nem o nosso, que reafirma isso aqui também. E ele vai dizer que, segundo esse seminário, né, que divulga bastante aí os vídeos deles, segundo eles, aqui houve uma maldição de línguas, de idiomas, que é restaurado como o homem é batizado com o Espírito Santo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? As línguas do batismo com o Espírito Santo são só para revelar, nem as pessoas que falavam as línguas tinham entendimento especificamente daquela língua que ele estava falando. Não, em momento nenhum.
aquele falar em línguas era para evidenciar a presença de Deus, porque o que eles falavam em outras línguas era a glorificação do nome de Deus, que revelavam para aqueles que sabiam que aquelas pessoas não conheciam aqueles idiomas, que o Senhor é Deus e que havia ali, através da vida deles, uma manifestação genuína do próprio Deus através do seu Espírito. Não tem nada a ver com essa maldição aqui, ó, a confusão de línguas, não, porque essa maldição aqui, na verdade essa confusão de línguas, ela é válida até hoje. É a vontade de Deus que a terra seja toda povoada e que para que isso acontecesse foi necessário alterar o idioma. E o texto deixa bem claro, para que as pessoas não se entendessem e por fim aquele grupo de pessoas que se entendiam se separassem uns dos outros para viverem a parte da forma que lhes cabiam. Somente isso, tá? Então, um erro teológico, um erro assim gravíssimo teológico, que alguns seminários, né, ou um especificamente, que eu tive a oportunidade de ver, né, eles até tiraram o vídeo do ar, mas isso aqui, ó, não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Nada, irmãos, nada a ver, tá bom? Tem nada a ver, tá? Foi um momento específico para um grupo específico de pessoas que vale para nós ainda hoje, na medida em que ainda hoje nós temos povos se divididos, povoando toda a terra e com cada um em alguma medida com o seu próprio desenvolvimento linguístico. Amém? Então olha só, depois disso a gente passa aqui lá em Gênesis 10, 2 a 5, para uma descrição de como é que esse repovoamento da terra, né, essa distribuição se deu entre os filhos de Noé. Então, os filhos de Jafé, eles povoaram a região oeste, quer dizer, Europa, indo para a região da Espanha. Já os filhos de Cã foram para o sudoeste, quer dizer, são aqueles que povoaram ali parte do Oriente Médio e a África. São os filhos de Cã, ok? E os filhos de Sem foram para o Golfo Pérsico, que também ficou naquela região ali, né, onde está Israel, onde ali está aí o povo de Deus, da forma que nós conhecemos hoje, né, a Turquia, ali perto ali própria região de Israel, aonde também dividiu parte ali daquele território com o próprio povo aqui de Cã, né, que é a própria região onde Israel habita hoje, né, era chamada de Canaã. Então parte dessa região eles dividiram também. O texto bíblico ele ainda vai narrar as descendências das pessoas ali que faziam parte da descendência de Sem até chegar em Terá. Terá era um imigrante que saiu de Ur dos Caldeus para Harã. Esse homem seria o pai de Abraão. Quando o texto bíblico ele chega a Abraão, ele finaliza essa descrição da história de toda a humanidade, especificamente aqui da descendência de Sem. Porque a partir de Abraão tem-se início. Abraão é o primeiro, né, o primeiro pai, né, mas é um dos patriarcas, assim que nós dizemos, que foram os 3 primeiros, tiveram ali os seus primeiros filhos e assim se desenvolveu os judeus, o povo de Deus. Então, a partir de Abraão, cessa a narração da história geral da criação e do mundo e começa-se agora a traçar o plano de Deus e o cumprimento das promessas que aconteceram aqui, ó, em Gênesis, com a queda do homem e da mulher, tá? Se desenvolve essas profecias, cumprimento dessas promessas, ou melhor, essas promessas começam a ficar mais claras a partir do momento em que Abraão é escolhido como o pai da nação que seria chamada pelo nome do Senhor. Então, na história deles, viria para nós, tá? Uma forma mais clara, a nós que eu digo toda a humanidade, uma forma mais clara para que nós pudéssemos perceber as promessas do Senhor e como elas se cumpririam. Então,
a partir da próxima aula, nós vamos começar a traçar a história, o panorama do Antigo Testamento a partir da perspectiva desse povo de Deus, começando pelos patriarcas, até chegar ao período dos juízes, por fim do reinado, o exílio, o pós-exílio, até chegar ali próximo do Novo Testamento e uma pequena explicação também sobre os tipos de texto bíblico que nós encontramos. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida, que o Senhor te enche da sua graça, te encha da sua graça, que você seja uma bênção na sua família, na sua casa, no seu ministério, e eu te aguardo na próxima aula. Em nome de Jesus, um forte abraço. Amém.